E se não for a SAF, eu vou dizer uma coisa a vocês, Confiança vai deixar de existir. O Confiança vai deixar de existir. Se não tiver SAF, se não tiver um grupo de investidores, vai deixar de existir. Essas foram as palavras de Petrúcio hoje no podcast da TV Sergipe. Mas eu afirmo a vocês, o Confiança jamais acabará. Time com torcida não morre. A gente pode voltar para o amadorismo, a gente pode ficar na Série D, pode disputar o Campeonato Sergipano, a gente pode disputar a Série A2, A3 do Campeonato Sergipano. Mas eu conheço a minha torcida, eu conheço esse time, então, por mais problemas que possamos vir a ter, o Confiança jamais acabará. E é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo para a gente falar um pouco sobre SAF, sobre a proposta que Rodolfo Landim falou e sobre alguns detalhamentos que Petrúcio falou nessa mesma entrevista na TV Sergipe. Vamos lá. Petrúcio, vice-presidente financeiro do Confiança, deu entrevista no ZYB, podcast da TV Sergipe, onde ele falou bastante sobre SAF. Não assisti a entrevista inteira, peguei só alguns trechos para trazer para o vídeo para cá. Amanhã, com mais calma, eu escuto esse podcast com o carinho e o esmero que ele merece e talvez eu traga outros tópicos para cá também. Mas vamos começar a entender o primeiro ponto que eu quero trazer para você, que é a proposta trazida por Landim, o reflexo que isso pode trazer, e no final eu trago essa minha reflexão sobre o Confiança acabar ou não. Meu nome é Mike Gabriel, está no canal Dragão de Aracaju, vai deixando seu like, se tornando membro do canal, pra gente seguir com esse vídeo, seguir com o nosso canal, porque Confiança não acaba e o nosso canal muito bem. Pode de vez em quando dar uma farrapada na periodicidade de vídeos, mas acabar não acaba não, estamos aí desde 2011 produzindo conteúdo para o Confiança. Vamos lá ver o que Rodolfo Landim fala sobre o detalhamento da proposta de SAF do Confiança. Num total de 20, essa proposta está 10-10. Assim, a gente procurou fazer uma proposta super justa, em que, vamos dizer assim, a participação dos novos investidores, caso a proposta venha a ser aceita pelos conselheiros, essa participação seja realmente muito justa em relação à situação que o clube está, ao valor que o clube hoje tem, que foi, vamos dizer assim, detalhado na proposta bastante bem. Mas uma vez, se isso vier a acontecer, quer dizer, se no final da proposta for julgado a nossa proposta como a vencedora, nós estamos preparados para iniciar os aportes de recursos muito em breve. Então, logo praticamente isso termine, porque esses investimentos estão sendo feitos através de um FIP, de um Fundo de Investimento e Participações. Ele será automaticamente capitalizado e também já iriam iniciar, vamos dizer assim, imediatamente os aportes no clube, na SAF. Bem, essas foram as palavras de Rodolfo Landim à TV Sergipe. São coisas muito técnicas, né? Fundo de investimento lá não sei das quantas, aporte 10-10 e não sei o quê. Enfim, a proposta, e aí é uma frase recorrente de Petrúcio durante a entrevista no podcast, ele não conhece a proposta está lacrada, está sob análise do conselho, então se Petrúcio não conhece, quem dirá eu? Então não dá para falar muito sobre a proposta. Mas dá para falar sobre cronograma. Pelo que Landim falou, e segundo o cronograma aprovado no novo estatuto, nós estamos no processo de análise por meio do conselho, da comissão designada para cuidar da SAF. Depois dessa análise, se o conselho achar que é uma proposta válida, ela submete isso à Assembleia, e se achar que a proposta é válida, tem 30 dias a partir do recebimento da mesma, até 30 dias, isso pode ser abreviado, e depois vai ter a Assembleia para que os sócios torcedores, aqueles que têm, salvo engano, 1 ou 2 anos de adimplentes, possam se manifestar e votar, e aprovada a SAF em Assembleia, virá a assinatura do contrato. Porém, sempre tem um porém, e aí veja talvez a grande revelação dessa entrevista de Petrúcio no podcast CYB. Foi conversado na apresentação da SAF. Essa proposta só tem valor se o Confiança permanecer na Série C.
Se o Confiança não permanecer na Série C, automaticamente essa proposta ela deixa de existir. É o que está na proposta. Então, foi conversado isso, não existe essa possibilidade. Algumas pessoas até falaram, olha, mas aí a diretoria, ou então está existindo um trabalho para que o Confiança seja desclassificado, ou então venha bater na porta da Série D, ou caia para a Série D, e a proposta permanece. Não. Só existe a proposta se o Confiança permanecer na Série C. Tá, mas é isso que vocês ouviram. Petrúcio, ele foi muito claro, ele até repetiu. Se o Confiança for rebaixado, a SAF já era. Ou seja, a assinatura desse contrato ela está condicionada, pelo menos o Petrúcio não viu a proposta? Eu não vi a proposta, mas segundo ele falou, foi o que foi falado por Landim e seus parceiros na apresentação da mesma. Essa proposta só é válida com o time na Série C. Como a Série C acaba em um prazo que provavelmente posterior à Assembleia, das duas uma, ou essa Assembleia será marcada para setembro, ou ela será marcada em agosto, aprova-se a SAF e fica sub judice essa assinatura para que depois de terminada a Série C, se assina ou não. Confiança permanecendo assina, Confiança rebaixado não assina. Pelo menos é esse o cenário de momento até agora. Ninguém sabe exatamente, quer dizer, ninguém não, poucas pessoas sabem exatamente que proposta é essa. Temos um cronograma em andamento e a condicionante é a permanência na Série C. É um fato preocupante, mas não deixa de ser algo natural. Natural que os investidores queiram partir de um parâmetro, de um patamar. E se não for Confiança, cara, tem 20 outros clubes da Série C para receber esse aporte. Então, a partir do momento que, sei lá, se define os 20 clubes da Série C, eles vão atrás de outro e fazem investimento em outro. Amor ou Confiança eles não têm. Pode ter uma simpatia, uma identificação. Agora, amor, como nós temos como torcedor, isso ele não tem. O que é natural. Temos que entender que se acontecer isso, a vida vai seguir. E a gente vai seguir sendo torcedores do Confiança e o Confiança vai seguir existindo. Então, esse é o fato e aí eu quero fechar com a minha reflexão lá do início. A realidade hoje do futebol mudou. O futebol hoje está muito inflacionado. Hoje nós não conseguimos, em determinado momento do podcast, Pedrúcio reclama que a gente está perdendo jogadores por Floresta. E não é menosprezando Floresta. Floresta está em uma região do Brasil mais rica. Floresta talvez tenha investidores que estejam dispostos a aportar grana no Confiança, algo que nós não temos tanto aqui. É a nova realidade. Hoje o Confiança tem dificuldade de trazer bons jogadores, porque bons jogadores custam caro. E hoje nós não temos base, nós não temos sócios torcedores o suficiente para manter uma folha de 600 mil, 1 milhão de reais. Nós não somos um estado rico que tem uma empresa suficiente para poder fazer esse tipo de investimento. E aí sem papo de coach, tem que pensar alto, Mike, vamos pensar positivo, o que vai acontecer? Não, a realidade é essa, nós estamos no menor estado do Sergipe, no menor estado do Brasil, um estado que até tem uma boa qualidade de vida, mas que não tem recursos, não é um estado rico. Então, a tendência de um estado que não é rico é não ter um time rico. E se não tem um time rico, esse time não vai estar na Série B, na Série A, talvez nem na Série C mais. Porque antes, o que a gente conseguia driblar com torcida, com tradição, com criatividade, não dá mais para fazer. Hoje sequer nós temos uma base para revelar alguns jogadores que possam ali completar o time e ajudar para que a gente não precise até ter uma folga financeira e quem sabe investir mais. E é natural que isso aconteça. Se não vier a SAF, acontecer do rebaixamento e não vier nenhuma SAF, o Confiança vai sobreviver. Confiança viveu quase 90 anos, viverá muito mais que isso. Talvez a gente volte para o amadorismo, mas eu tenho certeza que se tiver jogo no campo do Bugio, a torcida do Confiança estará lá. Talvez não essa quantidade que a gente vê hoje, talvez não com a mídia que tem hoje, mas eu tenho certeza que o Confiança jamais morrerá. O Confiança é um time com torcida, tem tradição, Confiança tem identificação, enraizamento, e isso conta bastante. Talvez ela não conte
e não conta mesmo na hora de disputar uma competição. O que conta é bons jogadores, bola na rede, melhor estrutura. Se o medo de vocês é que o Confiança acabe, não acabará. Sempre viverá nos nossos corações e disputa o que disputar, estaremos contigo, já diria a música das arquibancadas. É isso, turma. Esse foi um vídeo mais reflexivo, não aprofundamos tanto sobre a SAF, mas eram algumas coisas que precisam ser ditas. A gente não precisa ter esse medo do Confiança vai acabar, meu Deus do céu, o fim do mundo na Terra. Não, acho que a gente pode se livrar do rebaixamento, mas se o rebaixamento vier, vamos ficar tristes, vamos chorar, mas vamos lamber as feridas e o ano que vem a tua luta continuará. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.